TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje estamos recebendo o Vince Gal. Ele é jornalista, ele faz parte do R7, faz parte também da revista Higienópolis do Cartão de Visita News. E hoje, como repórter, nosso programa Quality by Maracelo aqui para a TV Aberta São Paulo. Ele está entrevistando Pedro Tomás Pereira, que é memorialista e pesquisador de quando se deu início ao cinema brasileiro, a indústria cinematográfica que ficava em Mariporã. Confiram. Olá, amigos da Quality by Maracedro, programa Quality by Maracedro. Vocês vão bem? Eu já estava com saudade de vocês. Vocês lembram que nós fizemos uma entrevista maravilhosa com o Pedro Tomás, aquele memorialista falando da Multifilmes, falando de Mariporã? Pois bem, vocês não têm ideia a repercussão que foi a nossa entrevista. E ficou com gosto de quero mais. Ou seja, nós estamos aqui cumprindo o prometido com a segunda parte da nossa entrevista. Vocês viram que o Pedro Tomás tem muita história para contar. Não só de Mariporã, mas também da Multifilmes, que foi um celeiro do cinema brasileiro. Vocês lembram disso? Quando eu mostrei o Hélio Souto, que começou na Maristela, lá em Jaçanã, e depois, logo em seguida, foi fazer filme em Mariporã, na Multifilmes. Então eu queria desejar aqui para o meu amigo Pedro Tomás um ótimo programa e queria falar para ele o seguinte: Pedro, o que você sentiu? Você esperava essa repercussão toda do nosso primeiro programa? Como vai, Pedro? Tudo bem. Fiquei surpreendido e foi mais pessoas de São Paulo que se manifestaram do que de Mariporã. Sim, amigos teus, todos que ligaram. Mais pessoas de São Paulo, pessoas que fizeram teatro comigo, entende? Então foi muito bacana, realmente, gostaram demais. Exatamente, a nossa produtora disse que o telefone não parou de tocar, Facebook, e-mails, pedindo a segunda parte da nossa entrevista. Então nós vamos começar a falar mais um pouquinho da Multifilmes e depois, lembra que eu falei para vocês no nosso primeiro programa que o Pedro Tomás escreveu um livro sobre a cidade de Mariporã? Pois bem, nós trouxemos o livro dele aqui, ele vai falar bastante sobre Mariporã. Eu começo então, Pedro, com os galãs da Multifilmes de Mariporã. Então, eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador esse primeiro galã aqui, ó. Esse daqui é o Orlando Vilar, esse daqui. Depois nós temos o Erval Rossano, nós temos aqui Hélio Souto, nós temos aqui o Mário Sérgio, depois nós temos o Anselmo Duarte. Eu queria que você falasse, nesse primeiro momento, Pedro, um pouco desses galãs da Multifilmes, que foi de 1955 a 1962. Eles fizeram cinema em Mariporã. Eu queria que você contasse um pouquinho desse começo de carreira desses galãs da revista Cinelândia de 1954. Vamos lá, então. Olha, além desses galãs aí que você mostrou, tinha muito mais, tinha outros galãs, né? O primeiro filme feito em Mariporã foi o Modelo 19. E o Modelo 19 tinha dois galãs, assim, que eram muito queridos. O Luigi Pique e o Miro Cerny. Miro Cerny foi um grande galã, foi na Vera Cruz, ele fez muitos filmes. E esses aí, o Orlando Vilar, ele era, nessa foto aí ele está sem bigode, mas ele tinha um bigode e ele era chamado de o Clark Gable. Clark Gable, né? Clark Gable brasileiro. Aqui, ó, esse daqui, né? Tem uma foto dele aqui de bigode. Então, a Multifilmes lançou no cenário, aí essa foto, no cenário artístico... Orlando Vilar, que é esse que o Pedro está falando aqui, ó. Lançou no cenário artístico vários artistas que depois se tornaram ídolos nacionais, né? Como o caso do Erval Rossano,
E esse Mário Sérgio, ele era um galã da Vera Cruz, mas ele foi contratado para fazer parte do filme O Americano, foi uma coprodução com Hollywood. E um outro filme também que não foi completado, que se chamava Fronteiras do Inferno. E o Mário Sérgio, ele era considerado o galã mais atraente da época. A mulherada ficava doida por ele. Uhum. E ele teve uma briga muito forte com o Glenn Ford, o grande ator Glenn Ford americano, porque ele começou a paquerar a mulher do Glenn Ford. Aí o Glenn Ford chamou um dos seguranças lá do grupo e pediu para dar uma chamada de atenção, né? No cara que estava paquerando, a Leonor Power. Mas como é que foi? O Glenn Ford veio para o Brasil para fazer filme da Para Multifilmes? fazer o filme O Americano, porque naquele tempo o auge, o filão da época era filme de faroeste, filme Sim. de bang bang. Sim. E o Glenn Ford era o ator mais requisitado para filme de bang bang. Uhum. Aí ele veio, trouxe a mulher, que era uma atriz e bailarina, Eleanor Power, Certo. e trouxe o filho adolescente. Uhum. E vieram com ele outros artistas, tipo Sarita Montiel, que era uma atriz espanhola que se revelou nos Estados Unidos. Trouxe o César Romero, que foi o ator que fez o primeiro Coringa do Batman. Trouxe o Arthur Kennedy e outros artistas, a comitiva que veio para fazer o filme O Americano, que era colorido também. Uhum. Tanto que, eu já falei outra vez, que Hollywood mandou para Vera Cruz para fazer. Mas como a Vera Cruz não tinha equipamentos coloridos, aí só Multifilmes que tinha. Aí então eles foram fazer o filme em Mariporã. A gente falou que inclusive o primeiro filme colorido foi da Multifilmes, né? Foi também da Multifilmes, Destino em Apuros. Eu estou mostrando aqui para o nosso telespectador, Pedro, algumas estrelas da Multifilmes. A Célia Helena, a grande Célia Helena, que inclusive tem um teatro aqui em São Paulo com seu nome, que é a sua filha que está agora tomando conta do teatro, a Lígia Cortez. Essa é a grande atriz e diretora Célia Helena, que também trabalhou nos filmes da Multifilmes em Mariporã. Nós temos aqui a Liana Duval, que eu fiz um caderno sobre ela, escrevi sobre maravilhoso, que inclusive Dentro de uma a reportagem. Liana Duval, ela fez filmes também na Multifilmes e fez novelas da TV Tupi, a exemplo da novela O Machão. Nós temos aqui o Carlos Alberto, que é um grande galã, que fez muitas novelas na TV Globo, na TV Tupi, foi casado com a Iona Magalhães e depois casou com a cantora Maísa. Nós temos aqui o Jaime Barcelos, um grande ator, né? Que fez também novelas na TV Globo e na TV Tupi. E nós temos aqui o grande e talentoso Lima Duarte. O Lima Duarte não atuou como ator, ele dublava o Luigi Pique, porque o Luigi Pique era um galanzão. Sim. Que tinha um sotaque italiano. Aí o Mário Chivelli contratou o Lima Duarte, Sim. Uhum. que na época não tinha televisão, ainda na época da Multifilme, no começo. Sei. Porque a televisão só chegou lá em Mariporã em 1955 que a televisão chegou. Então, naquela época, 4 atores de rádio, da radionovela, foram contratados para fazer dublagem. Sim. E entre eles estava o Lima Duarte, que era especialista em dublar o Luigi Pique. Todos os filmes do Luigi Pique têm a voz do Lima Duarte. A Márcia Real... Por que o Luigi Pique tinha que ser dublado? Ele tinha sido dublado porque é o seguinte, o Luigi Pique é o italiano. Ele veio para o Brasil para então tentar... tinha sotaque. Ele veio para tentar a carreira artística e ele, como ele era pintor de cenário, ele foi contratado primeiro para pintar cenário. Uhum. Aí o Mário Chivelli viu que ele tinha pinta de galã e ele foi contratado para fazer o modelo 19. Depois ele fez outros filmes, Uma Vida para Dois, ele contracenou com Orlando Vilar, um filme fantástico, Uma Vida para Dois, com a Eliana Duval,
o Luigi Pique e o Orlando Vilar. É a história de um amigo que mata o amigo num acidente de trem e assume a identidade do amigo. É muito interessante Uma Vida para Dois. Tem até um cartazinho ali. Nós temos também várias Essa é ótima. atrizes, né, que também fizeram muito sucesso na Multifilmes, a exemplo de Eliana Macedo, que na época era considerada a namoradinha do Brasil. Então a namoradinha do Brasil, na televisão, foi da Regina Duarte, mas do cinema foi Eliana Macedo. A Eliana Macedo começou na Multifilmes? Não. A Eliana Macedo é estrela da Atlântida. Da Atlântida. Atlântida Filme. Sei. Ela trabalhava muito com Oscarito, Grande Hotel. Na Vera Cruz. Na Atlântida do Rio. Do Rio. Por que ela veio parar em Mariporã? Porque na Atlântida, 2 vezes houve incêndio lá na companhia. Aí eles tinham um filme programado que era Uma Vida para Dois. Aí eles fizeram uma coprodução com a Multifilmes. E ela, inclusive, ela ganhou o prêmio de 55 do Saci, 2 prêmios. Ela ganhou o prêmio Saci e ganhou o governador do estado pelo papel que ela fez. Entendi. Contracenando com João Herbert, com Renato Restier. Olha que interessante, pessoal. Eu disse a vocês na nossa primeira edição, né, que várias cantoras, isso estava na moda na época, né? Elas cantavam, né? Os cantores, de um modo geral, eles cantavam nos filmes, né, brasileiros, da Vera Cruz, da Atlântida e também da Multifilmes. E a Doris Monteiro participou também, foi estrela do filme A Carrocinha, com o Mazzaropi. Olha a Doris Monteiro, pessoal. Essa é a cantora Doris Monteiro. Ela está aqui com o Mazzaropi. Aqui ela está com o Mazzaropi, no filme A Carrocinha. Mas ela fez outros filmes famosos lá no Rio, né? E outro ator muito importante que trabalhou nesse filme, A Carrocinha, foi a Dona Iriam Barbosa. Então era um trio de atores consagrados. E também nós estamos aqui com a foto da Inesita Barroso, que também participou de vários filmes também da Multifilmes. E nós temos, também falamos na primeiro programa, da Eva Vilma, que começou praticamente a sua carreira na Multifilmes, em várias produções lá de Mairiporã. E aqui eu queria que você falasse um pouquinho dessa atriz, Angelique Ralph. Era uma atriz norte-americana? Essa é uma atriz austríaca. E fez filme lá? Ela foi contratada para fazer 2 filmes. O primeiro filme foi As Chamas no Cafezal, que ela contracenou com o Luigi Pique. E depois ela fez Fatalidade, um filme muito bonito, que inclusive esse filme Fatalidade, ele tem a cena de casamento também na igreja, belíssima. Ela de noiva na igreja de Mariporã, com toda a população participando da cerimônia do casamento. Então, essa mulher é uma mulher lindíssima também. Agora, pessoal, eu falei para vocês no nosso primeiro programa que o currículo do Pedro Tomás Pereira é vasto, né? Ele, além de um memorialista que fala muito sobre o cinema de Mairiporã, ou seja, da Multifilmes, ele escreveu livros como Rosário da Saudade e Outras Histórias de Mairiporã, Contrastes Natalinos, peça teatral editada pela Edições Paulina. A segunda edição está esgotada. Ele escreveu e dirigiu várias peças teatrais, participou de várias coletâneas de poesia e desde 1967 ele escreve para vários jornais de Mairiporã e região. Eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem do Pedro Tomás, que foi publicado em 16 de maio de 2009, sobre Mairiporã e sua história. Aqui ele está escrevendo sobre o Mazzaropi, né? Aqui o Pedro escreveu para o grupo teatral Redescobrir a peça América Ameríndia.
E nós temos aqui também, essa é a biblioteca, né, Pedro? Biblioteca da Que escola, da escola que 20 você anos. trabalhou 20 anos. Como é que chama a escola, Pedro? Ermelina de Albuquerque Ermelina de Passarella. Albuquerque, E me homenagearam, dando o nome da Nome biblioteca. com o seu nome, né? Aí o prefeito que faleceu há pouco tempo, Antônio Ayacida, que me ajudou a descerrar a faixa. Eu escrevi muito para jornal. Desde 1967, quando eu saí do curso colegial do seminário, Sei. eu comecei a escrever crônicas e reportagens históricas para todos os jornais de Mariporã. Eu escrevi. Aqui eu vou mostrar como eu escrevia uma página inteira, ó, o tamanho da página, só sobre a Eva Vilma. Olha, vamos colocar na Eu tela. passei uma tarde com a Eva Vilma entrevistando-a. Esse jornal é da cidade de Mariporã, de 18 de novembro de 1995. Aqui eu resgatei a história da cultura africana em Mariporã, Cresce movimento pela reconstrução da Igreja do Rosário. que era sede da Irmandade dos Homens Negros de Mariporã. Então, pois bem, vamos falar um pouquinho então do seu livro, que é o Rosário da Saudade e Outras Histórias de Juqueri, Mariporã. Você estava me falando, Pedro, nos bastidores, que Mariporã antigamente não chamava Mariporã. Conta isso para o telespectador nosso aqui. Até 1º de janeiro de 1949, Mariporã se chamava Vila de Juqueri, porque Mariporã está situada no Vale do Juqueri. Então era uma vasta extensão de terra, porque Mariporã foi emancipada de Guarulhos, 1889. E aí foi organizada uma comissão para mudar o nome, porque Juqueri é o nome do sanatório, Hospital de Loucos, próximo a Mariporã, na cidade de Franco da Rocha. Que é bem famoso, né? Franco da Rocha não existia. Franco da Rocha era o nome do Hospital dos Loucos. Depois, Franco da Rocha se emancipou de Mariporã e a cidade passou a se chamar Franco da Rocha nos anos 30. E Mariporã mudou de nome por quê? Porque confundiam muito o nome da cidade com o nome do Hospital de Loucos, ficava no outro extremo. Então a população de Mariporã, quando vinha para São Paulo fazer compra, as pessoas tinham medo. Se falasse que era de Juqueri, as pessoas saíam correndo de medo. E quando vinha o ônibus, que aquele tempo chamava de Jardineira, pela Estrada Velha de Bragança, porque ainda não tinha a Fernão Dias. A Fernão Dias só foi inaugurada em 1960. Aí quando a Jardineira chegava próximo de Mariporã, o condutor gritava: "Quem for louco, desce aqui". Fazia, ridicularizava, né? Aí então, o povo cansado de passar vergonha, aí mudaram o nome para Mariporã. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro, do que você resgatou aqui sobre Mariporã. O livro é o seguinte, esse livro, ele não é uma história cronológica, esse livro é uma coletânea de todos os textos históricos que eu escrevi ao longo desses anos. Eu escolhi os melhores e fiz essa coletânea. E, inclusive tem várias páginas que eu dedico a multifilmes. Homenageei o Procópio Ferreira, olha, até a Bibi Ferreira ficou muito lisonjeada pelo fato de eu homenagear o pai dela. Eu estive com ela. E esse livro, ele já está esgotado. Eu estou preparando a reedição dele, revisada. Está aqui uma cena do casamento e ampliada. Aqui da personagem da Eva Vilma com Erval Rossano, que você falou que foi na igreja de Mariporã, não é isso? Então, esse livro aí, as pessoas às vezes acham que é a história toda a história de Mariporã. Não é, isso aí é uma coletânea. Eu tenho pronto, mas eu preciso de patrocinadores, que é muito difícil lançar um livro hoje, porque eu tenho a cronologia da história de Mariporã. A Mariporã foi fundada em 1606. Imagina vocês, quantos anos que tem Mariporã. Olha o que o Pedro falou sobre o filme A Sogra. Mariporã tem 414 anos de história e 131 anos de emancipação política. O tamanho de Mariporã, né?
de 307 quilômetros quadrados, dos quais 114 na zona urbana e 193 na zona rural. E Mariporã é uma cidade privilegiada pelo verde. Olha que foto linda do Alto do Cruzeiro. Encantos de Mariporã. Que mostra aí os pontos turísticos. Mariporã é uma cidade muito linda. Quem não conhece, vale a pena. É uma cidade turística. Está a 50 minutos mais ou menos aqui de São Paulo? Não. É bem próximo. 33 quilômetros de distância. De carro, 15 a 20 minutos. Então é bem próximo. Então quem não conhece Mariporã, aqui de São Paulo, que está nos assistindo... Que é próximo da Serra da Cantareira, né? A Serra da Cantareira está dentro de Mariporã, metade da serra. Mariporã tem muitas atrações turísticas. Tem montanhas, cachoeiras, muita coisa boa para se ver lá em Mariporã. Qual a memória afetiva, o que você guarda assim de mais forte de Mariporã dentro de você? Eu nasci em Mariporã, minha família toda de Mariporã. Meu pai é de Mariporã, meu pai foi muito ativo. Meu pai era o contador de história mor, reunia muitas pessoas para ouvir história. Meu pai era rezador, ele era músico, ele era... Rezador seria o quê? Rezador é aquela pessoa que sabe orações, que além de construtor, meu pai fazia caixões para enterrar pessoas pobres. Sim. E outra coisa muito interessante é que naquela época, minha mãe era uma das maiores artesãs. Então ela fazia flores de papel crepom e meu pai arrumava o corpo da pessoa, do defunto, né? Flor de papel e a minha mãe ornamentava com flores de papel crepom. Olha só. Era uma coisa muito linda. Meu pai também, ele participava de congadas, a comitiva do divino, que era muito interessante, aquele grupo de rezadores que saíam com uma bandeira pelos sítios, arrecadando prendas para a grande festa popular, que era a festa do divino. E você acredita que essa bandeira está comigo? Jura? Essa prática aí folclórica acabou e aí a bandeira ficou. E toda vez que me chamam para fazer alguma palestra, eu levo essa bandeira e ponho em cima da mesa. Para mim, essa bandeira é abençoada e passa uma energia muito forte. Aproveitando o seu gancho, a gente queria aqui também pedir para as autoridades de Mariporã, já que tem aqui o Pedro Tomás, que realmente é um grande memorialista e que fala de boca cheia e cada vez que fala se emociona com Mariporã, seria interessante que o prefeito, que as autoridades de Mariporã convidassem o Pedro para fazer palestras, para naturalmente falar um pouquinho para essas pessoas que estão na escola, um pouco, resgatar um pouco da memória de Mariporã e, sobretudo, dessa indústria de cinema que esteve em Mariporã, que é a Multifilmes. Então o Pedro está aqui para realmente falar para vocês que existe todo esse acervo que ele tem e que está à disposição de todos vocês, através desses contatos que está aparecendo aqui, do Pedro, através dos meus contatos. E a gente, Pedro, a gente está praticamente, você vê como o tempo passa rapidinho, terminando o nosso programa, deixando um gosto de quero mais. E qual seria a mensagem final que você poderia passar? Todo o acervo da Multifilmes, ela pertence à filha do Chivelli, Patrícia Chivelli. E ela criou uma produtora para preservar todo o acervo. E ela está muito preocupada, não só ela, mas todo mundo que ama o cinema. Porque acho que vocês sabem que a Cinemateca está falindo. E o acervo está na Cinemateca? O acervo da Multifilmes está tudo na Cinemateca. Da Veracruz, da Maristela. E de televisão também, né? TV Celso, a Tupi está lá. E também. Outra coisa que até a Patrícia me falou ontem, que está correndo o risco de incendiar a Cinemateca. Nossa. Porque tem o filme é feito de nitrato, que é de fácil combustão. Então, ela preocupa em nós todos, que a gente que ama o cinema, que nós estamos correndo o risco de perder tudo isso, ou apodrecendo como está,
ou através do incêndio. Imagina você, o tamanho da Cinemateca pegando fogo. Deus me livre. Deus tenha piedade. Agora o Bolsonaro, presidente da República, João Dória, ministro da Educação, Cultura, que é Mário Frias, né? Olha, quem estiver me ouvindo, vamos salvar a Cinemateca. Os filmes da Multifilmes estão correndo risco. Os filmes da Atlântida, de todos os cinemas, da Vera Cruz, a filmografia brasileira, entendeu? Olha, por causa de politicagem, estão jogando no lixo anos e anos de produção. Agora, para terminar, queria falar do rapaz que está continuando o meu trabalho, que é o Beto Massucato. Ele está organizando, já está organizado e vai ampliar mais o Memorial de Mariporã. Quando vocês forem a Mariporã, procurem pelo memorial que está ao lado da Biblioteca Pública. Ele se chama Beto Massucato. A ele toda a nossa consideração, porque ele é um batalhador da defesa da história de Mariporã. Beto, parabéns para você. Queridos, nós ficamos por aqui. Mais uma vez, Maracedro, super obrigado por esse espaço, por esse programa maravilhoso da Quality by Maracedro. Beijo no coração de vocês e vamos continuar com outras entrevistas. Aguardem várias surpresas. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima.